Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Minuto Conexão Gel desta segunda-feira, 30 de setembro de 2024. Alguns assuntos para atualizar a vocês na situação internacional, no contexto internacional. Inicialmente, a situação política lá na Coreia do Sul. Sexta-feira agora tivemos processo de impeachment do primeiro-ministro, que estava exercendo interinamente o cargo de presidente. Vocês lembram que o presidente sul-coreano, que tentou aí um certo golpe no dia 3 de dezembro, tocando estado de sítio no país. Esse estado de sítio durou apenas 6 horas. O parlamento vetou essa proposta, essa determinação do presidente, e o presidente acabou sofrendo um processo de impeachment. Só que esse processo de impeachment precisa ser ratificado pela Suprema Corte do país. O primeiro-ministro, então, assumiu a presidência interina da Coreia do Sul e, nesta última sexta-feira, os parlamentares da oposição votaram e foi aprovado um novo impeachment, dessa vez para o primeiro-ministro, que estava exercendo interinamente a função de presidente. Os deputados da oposição sul-coreana estavam alegando de que o primeiro-ministro, que é da situação do governo, digamos assim, estava propositalmente atrasando a nomeação de 2 ministros da Suprema Corte para poder tentar aí atrasar o processo de ratificação do impeachment do presidente sul-coreano. Pois bem, ele acabou sofrendo um processo de impeachment. A Coreia do Sul está numa crise política bastante séria. O ministro da Economia, que era o vice-primeiro-ministro, assumiu interinamente a presidência do país, e nessa confusão política tivemos neste final de semana o mais trágico acidente aéreo da história da Coreia do Sul. 179 pessoas morreram no acidente aéreo. Acredito que muitos de vocês tenham visto as imagens aí terríveis do avião pousando, batendo no muro, explodindo, etc. E, milagrosamente, ainda tivemos 2 tripulantes do avião que conseguiram sobreviver. Bom, isso Coreia do Sul. Notícia mais importante de hoje que trago para vocês foi a entrevista do Sergei Lavrov. Lavrov é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, extremamente experiente, há muitos anos com o Putin, e ele declarou claramente que a Rússia não aceita uma proposta, digamos assim, de paz com a Ucrânia, que foi levantada neste final de semana por membros do governo do presidente Trump. Vocês sabem, o Trump ainda não assumiu a presidência, mas desde antes mesmo de ser eleito, o Trump já dizia que quando assumisse a presidência dos Estados Unidos, ele acabaria o conflito Rússia e Ucrânia em 24 horas. E eu já falava, vocês que me acompanham no Conexão Gel, já falava que isso não seria fácil. Atualmente, a Rússia ocupa 20% do território ucraniano, e, obviamente, a Ucrânia, para poder aceitar a perda de todo esse território que hoje a Rússia ocupa, ela ia querer, pelo menos, uma garantia militar. E essa garantia militar, para a Ucrânia, seria a entrada para a OTAN. Isso totalmente descartado pela Rússia, mas a proposta do Trump não era da Ucrânia entrar para a OTAN. A proposta do Trump era que a entrada da Ucrânia na OTAN ficaria congelada por 20 anos. E, além disso, seria estabelecido uma zona tampão entre Ucrânia e Rússia, e militares da OTAN vigiariam essa zona tampão. A Rússia não aceita de forma nenhuma nessa questão dos 20 anos da Ucrânia entrar para a OTAN. A Rússia quer que a Ucrânia, digamos assim, se comprometa formalmente por esse acordo a nunca entrar na OTAN, ficaria um estado neutro, e também a Rússia não aceita que militares europeus, militares da OTAN, guarneçam essa zona buffer entre Rússia e Ucrânia. Situação muito complicada. Eu acho muito difícil o Trump conseguir esse acordo de paz entre Rússia e Ucrânia no curto prazo. O Biden e o seu governo democrata seguem apostando de que a melhor forma de resolver a situação é seguir desgastando a Rússia, apostando num desgaste da Rússia nesse conflito. E, em função disso, o Biden aprovou também neste final de semana uma nova remessa bilionária de armas para a Ucrânia. Seria a última remessa de armas americanas para a Ucrânia, para tentar sustentar o esforço de guerra ucraniano contra a Rússia, nessa aposta do governo democrata de que essa sim é a melhor solução para a Ucrânia, ou seja, sustentar o poder de fogo da Ucrânia de forma que ela possa seguir desgastando a Rússia. Lembrando a vocês que ainda temos ucranianos dentro daquele estado de Kursk, aquele estado da Rússia, vocês lembram bem,
A Ucrânia invadiu esse estado russo lá em agosto e até agora ainda existem militares ucranianos dentro desse estado. A Rússia ainda não conseguiu expulsar todos os militares ucranianos do estado de Kursk, e também é nesse estado que os militares da Coreia do Norte estão lutando, cerca de 10 mil militares, segundo as fontes que temos, estão lutando ao lado dos russos contra os ucranianos. Ou seja, situação muito complicada. Vamos seguir acompanhando a evolução desse conflito Rússia e Ucrânia, o mais importante conflito militar desde a Segunda Guerra Mundial na Europa, e obviamente a Europa extremamente preocupada com a chegada do Trump, com a posse do Trump no dia 20 de janeiro e como que vai ficar essa questão de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Qualquer novidade, trarei para vocês em mais um Minuto Conexão Geo.